Vamos lá, vamos começar o nosso estudo de hoje, né? A Bel vai fazer a oração para nós. Depois o Paulo e a Fernanda assumem aí o nosso estudo de domingo. Então vamos relaxar. Vai lá, Bel. Mestre amado, agradecemos mais uma vez por estarmos reunidos, buscando maior compreensão, a oportunidade de estarmos juntos, adquirindo maior conhecimento e que possamos aprender e levar tudo isso para o nosso dia a dia, que possamos nos tornar melhores servidores do bem, que isso é o nosso desejo. Estamos aqui hoje reunidos para que possamos aprender e que dessa maneira possamos nos tornar pessoas melhores e que possamos também servir sempre. Estejamos sempre disponíveis em todos os momentos, aqui, agora e sempre, para servir ao bem e servir à luz. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, que assim seja. Assim seja. Que assim seja. Paulo, pode assumir aí, Paulo. Seu microfone está mudo. Aí. Boa noite a todos, né? Boa noite. Agradecendo aí a oportunidade, né, de terem nos inserido neste grupo aí de estudos, né? E como é nossa primeira vez, a gente já pede desculpa pelos erros que cometermos, né? Mas estamos aqui todos para aprender. E achei muito boa a prece da Isabel, porque ela tem tudo a ver com o capítulo, né? E se a gente seguir esse roteiro que você falou, Isabel, quem sabe a gente não vai ter esse merecimento aí, né, de receber essa excursão de adestramento para nos auxiliar no nosso desencarne, né? Porque como a gente estudou no outro capítulo, a grande maioria tem um desencarne natural, comum e biológico, né? São poucos, não são todos que têm esse merecimento, né? Então, que trabalhemos bem para, quem sabe, termos esse mérito, né? Quando chegar a hora, que não seja tão breve, né? A hora do nosso retorno, mas... Então, vamos lá. O Paulo vai fazendo a leitura e eu vou inserindo alguns comentários, tá bom, gente? Qualquer coisa, vocês podem levantar a mão aí. Ah. Oi? Vamos começar, gente. O nosso orientador, né, o Jerônimo, né, que sediara-nos lá na casa transitória de Fabiano, deliberando, porém, que as nossas atividades na crosta tomassem como ponto de referência o lar coletivo de Adelaide, onde realmente os fatores espirituais eram valiosos. Então, o lar de Adelaide, na Terra, é um abrigo de crianças, né? E lá também tem um centro espírita. Então, lá tem a construção física, como é lá no Maria Francisca Rocha, né? E na vertical lá tem o socorro, o hospital, né? Também tem um ponto de pousada dos espíritos trabalhadores que vêm do plano espiritual para atuar aqui no plano físico, né? Então, ele esclarece de início, né, que nós se sentíssemos à vontade lá. A organização é campo propício às melhores semeaduras do espírito e oferece-nos tranquilidade e segurança. Permaneceremos em continuação com o abrigo de Fabiano, né, que é a casa transitória, para onde conduziremos os recém-desencarnados e condensaremos todas as atividades possíveis, né, aos outros amigos lá na fundação também. Então, além de
deles irem lá com o intuito de promover lá o auxílio ao desencarne dos tutelados, né? Eles também vão aproveitar para observar o trabalho que é realizado lá e também colaborar com as atividades, né? Só lembrando aqui, né, que o livro, né, trata-se, né, de 30 dias, né, dessa tarefa que foi incumbido André Luiz, né, de vir resgatar 5 irmãos que já estavam, né, doentes há bastante tempo, né, que seria o Dimas, o Fábio, a Adelaide, a Albina e o Cavalcante, né? Cada um deles foi trabalhador digno do bem, né? 2 deles são espírita, o Fábio e a Adelaide, né? A Adelaide, inclusive, é médium, o Cavalcante católico, a Albina, né, protestante, e o Dimas tinha alguns conhecimentos espíritas, mas não era né, aprofundado nos estudos, né? Então, essa excursão de adestramento, ela vai falar como se processa, né, essa entrada os amigos espirituais vêm aos poucos, né, fazer esse adestramento para que eles possam ir se adaptando ao desencarne total, né? Os laços já estão mais frágeis, porque eles já estão doentes há muito tempo, né? Então, esse capítulo trata desse processo. E aqui, o André Luiz, ele fala que diversas entidades amigas operavam na instituição, né? Que é a casa, o lar de coletivo de Adelaide, né? Prestando assistência e cuidados. Encontrava ali um dos raros edifícios na crosta terrestre, né? De tão largas proporções. E não tinham criaturas lá perversas da esfera invisível. Essas criaturas, elas não adentravam esse ambiente, né? Eu achei interessante essa parte, porque fala dos raros, né? Então, ou seja, na grande maioria dos ambientes, essas criaturas ainda, né, mais tendentes ao mal, como, né, ou a coisa até pior, adentram, acredito que adentra pela invigilância, né? Ali todos tinham, né, um continuado pensamento no bem, com objetivos realmente voltados à superioridade, né, do bem mesmo. Então, por isso que havia essa proteção e não se adentrava. Mas eu achei interessante a palavra, né, de raros, né? Então, quer dizer que na crosta terrestre são muito poucos que têm essa higiene, né, digamos assim, de espíritos mais devotados ao bem, né? Então, prosseguindo aqui, né, André Luiz e a equipe, né, se defrontaram com vários sofredores, criaturas de bons sentimentos, que penetravam o asilo com prévia autorização. Então, para adentrar, né, o lar de Adelaide, essas criaturas desencarnadas, que está se referindo aqui, né, eles tinham que ter prévia autorização. Mas o que é interessante aqui é que eles tinham que ter bons sentimentos, eles tinham que ter condição de poder, no mínimo, receber assistência e orientação e também não perturbar ou comprometer o ambiente, né? Então, enquanto o assistente se demorava numa conversa com Bezerra de Menezes, né, que estava lá também na casa, eles tiveram a permissão para visitar as dependências, né? O padre Hipólito, a Luciana e o André Luiz, em companhia de Irene, que é uma colaboradora espiritual da casa, né, apresentou a casa para eles, né? Em todos os compartimentos havia luz do mesmo plano de ação que eles estavam anteriormente, né? Indicando abundâncias de pensamentos salutares e construtivos de todas as mentes, que ali se entrelaçavam na mesma comunhão de ideal, né? Então, André Luiz verificou que os espíritos que estavam lá, as energias e os pensamentos e sentimentos lá, eram os mesmos, digamos assim, de nosso lar, né? Ou até da casa transitória, que as mesmas energias que circulavam lá no lar de Adelaide eram as mesmas energias e o trabalho era muito semelhante ao que era praticado lá na casa transitória. Aqui? Pode falar. Chegando a uma sala de reunião popular, né,
A Seria Irene, palestra pública, né? é semelhante lá o salão lá do Maria Francisca, né? Onde tem as reuniões abertas ao público, né? A Irene explicou. Esta é a região do abrigo que nos força a serviço mais árduo. Receptáculo das emanações mentais e pedidos silenciosos de toda a gente que nos visita em assembleias públicas. Somos obrigados, depois de cada sessão, a minuciosas atividades de limpeza. Como sabem, os pensamentos exercem vigoroso contágio e faz imprescindível isolar os prestimosos colaboradores de nossa tarefa, livrando-os de certos princípios destruidores ou dissolventes, né? Então, aqui ela esclarece que aquele ambiente que é para as reuniões públicas, né? As pessoas que vão lá assistir os estudos, obviamente, eu também acho que é natural, né? Principalmente para quem ainda não conhece a doutrina e está buscando o auxílio, assistência, esclarecimento, né? Chega lá cheio de preocupações, né? Medos, raiva e diversos sentimentos desequilibrados. E essas energias, né? Elas são mantidas ali no salão e depois vem uma equipe que faz a limpeza depois das reuniões para que essa energia não contamine a edificação toda, né? E aí explica também que esse local é o que dá mais trabalho para eles, né? Que eles têm turnos alternados de 24 horas para fazer essa limpeza, né? Dos pensamentos, chega aquele tumulto mental, né? Dos participantes que vêm, né? Às vezes a pessoa chega ali a primeira vez, mesmo nós que já estamos há algum tempo, tem vezes que a gente chega, né? Com uma preocupação do trabalho, a gente sempre observa, né? O Vicente, inclusive, fala, né? Deixa, né, o cotidiano lá fora. Aqui a gente vem recarregar as baterias, tentando limpar a mente para dar menos trabalho possível para a equipe espiritual manter o ambiente limpo, porque no andares superiores, né, na forma vertical do edifício, ali tem um pronto-socorro, né? Então, você vai no pronto-socorro, se você está doente, você contamina os outros. Então, ela explica que é a região do abrigo que dá mais trabalho, porque, né, nós somos todos uma usina, então a gente chega lá cheio de pensamento e vai poluindo aquele ambiente ali. Achei interessante que fala, né, que é um serviço de 24 horas, então, ou seja, é ininterrupto esse processo que tem que estar limpando e purificando, e isso acho que vale para todos os credos, né, porque a pessoa entra numa igreja, teoricamente, com o objetivo de buscar um auxílio. Ela chega lá, despeja o lixo dela, e depois dá o trabalho, né? As equipes espirituais, que em toda casa, né, tem essa assistência, eu creio nisso, né? Para poder deixar o ambiente limpo, para não perturbar o trabalho dos trabalhadores que estão lá auxiliando os irmãos que estão doentes, não é isso? Ô, Vicente, eu tenho uma pergunta para você, assim, para todos, né? Mas eu falo para você por questão realmente de, pelo menos, mais conhecimento, pelo menos em relação a mim, né? Que é o seguinte, aqui afirma, né, que os pensamentos exercem vigoroso contágio. Então, eu gostaria de saber se você tem como explicar melhor como é que o contágio funciona. Nós estamos numa condição bastante humanizada, como dizem os espíritos trabalhadores de nosso lar. E dizem eles que quase sempre, quando é feita algumas reuniões, alguns encontros no âmbito espiritual, a primeira coisa que eles fazem conosco é nos chamar a atenção para a realidade de onde nós vamos estar. Porque nós acabamos... Opa! Alguém saiu aí. Cadê o Paulo? Estou aqui. A gente acaba, pelos nossos pensamentos, nós acabamos poluindo o ambiente. E o que acontece? Como a nossa energia ainda é muito animalizada, então ela acaba atrapalhando o trabalho da espiritualidade. Eu já fiz alguns comentários
todas as casas de orações, em suas entradas, eles têm verdadeiros banhos magnéticos que são dados às pessoas que adentram o ambiente. E esse banho é para queimar as energias corriqueiras do dia a dia, principalmente aquelas mais pesadas. Só que o banho magnético não consegue fazer tudo isso. Então, quando a gente adentra para a casa de orações, a gente ainda leva um pouco dessa energia suja. E ao invés de nós auxiliarmos no trabalho que a espiritualidade vai fazer, nós acabamos atrapalhando. Por exemplo, você entra com uma preocupação muito grande com algum problema que você está vivendo. Então, se eles não te neutralizar ali, você pode atrapalhar um trabalho inteiro. Por exemplo, você pega a quarta-feira. Então, o Ezequiel tem falado muito sobre a questão da ansiedade. Ele fala que a ansiedade é o mal do século para nós, né? Ele é muito pior do que o câncer. Então, uma pessoa que adentra uma casa daquela que foi completamente preparada para receber todo o público, né? Então, quando você adentra e que você está lá dentro, continuando vivendo todos os seus problemas do dia a dia, o que vai acontecer? Você simplesmente vai ter que ser neutralizado. Ô, Vicente, mas eu entendi que ele falou negócio do contágio, é o seguinte, que eu imaginei. Se eu entro numa casa espírita para uma reunião pública, uma reunião mediúnica, e eu fico remoendo um assunto pessoal meu, uma desavença, uma contrariedade, uma preocupação minha, o que quer que seja, se eu entro, eu posso emitir energias para quem está do meu lado, que vai começar também a pensar daquele jeito, como se estivesse engrossando esse caldo aí, e aí contagiar as pessoas à minha volta, seria isso? Não é. Tem isso também, mas esse contágio aí ele é um pouco diferente. Por quê? Eu não sei se vocês sabem. É contágio ou contaminação? Não, é contágio. Contágio. Você vai contagiar, porque contágio que eu entendo se eu estou doente, eu chego perto de alguém, eu contagio essa pessoa fica também doente, ela contagia outra, e uma coisa vai levando a outra. Contaminação, eu contamino o ambiente todo. Mas nesse caso aí, ele está falando de questões... Uma das coisas que nós ainda não conseguimos entender, porque nós não vemos, é a questão da energia. Se algum dia nós pudermos ter alguns aparelhos para captar os nossos pensamentos, nós vamos ter vergonha do que pensamos. Por quê? Porque os nossos pensamentos, eles geram cor e cheiro. Então, você imagina, por exemplo, quando você lança um pensamento de raiva de alguém. Imagina o mau cheiro desse pensamento. Imagina quando você está com ódio. Imagina quando você está com raiva. Imagina quando você está excessivamente preocupado. Então, você está gerando um tônus que ele é prejudicial. Aí, o que vai acontecer? Os espíritos estão numa faixa de vibração completamente diferente da nossa. Então, como que nós vamos contagiá-los? Como a nossa energia é muito mais pesada, então nós vamos acabar envolvendo energeticamente aqueles trabalhadores. Não que nós vamos levar eles ao desequilíbrio, mas nós vamos dificultar a realização dos trabalhos que compete a eles. Por isso é que ele fala aí que os trabalhadores de limpeza, eles trabalham 24 horas por dia. Eu li um livro que falava que grande parte desses miasmas que são retirados das casas de orações, eles são levados para as profundezas da terra como alimento para o despertar daqueles espíritos que estão numa situação de grande dificuldade. Então, é isso. Ô, Vicente, essa fala sua me deixou mais confusa agora. A gente vai para a casa espírita para ser amparado, para crescer, para estudar, para aprender. Então, se a gente estiver muito para baixo, é melhor que a gente não vá para não atrapalhar. Agora eu fiquei na dúvida. Não, na realidade nós estamos lá como escola.
Por que que na hora que todo mundo, antes da reunião, eu sempre peço, gente, vamos deixar os nossos problemas em casa. Uma das coisas que nós precisamos de aprender na Terra é dividir. Não dividir é que faz crescer. Então, olha bem, se eu for para minha cama dormir e eu levar tudo que eu não posso resolver na cama, o que eu estou fazendo? Eu estou agindo com desamor comigo. Então, a gente tem que, por exemplo, meus problemas lá da empresa, do escritório, eu vou resolver lá. Meus problemas domésticos, eu vou resolver aqui. O que eu tenho na cama? Meu problema na cama é dormir, né? E chutar minha mulher quando ela ronca, ou quando eu ronco, ela me chutar. É só isso. Então, o resto nós não podemos levar para a cama. Por quê, gente? No momento em que nós entramos naquele estágio, né, de deixar o corpo, é o momento onde nós vamos reaquecer nossas baterias. Nós precisamos sair do corpo físico para que ele venha reabastecer as energias. Então, na hora que você vai para o centro, a gente tem que aprender o seguinte. Olha que legal. Se você chegar numa assembleia onde tem lá centenas de pessoas e um orador vai falar, o que nós temos que fazer para o orador falar? Silenciar. Silenciar. Agora, olha que interessante. Quando nós entramos para dentro de uma casa de orações, o que nós não fazemos? Não silenciamos pensamentos. Não silenciamos. Então, como os espíritos estão numa faixa completamente diferente da nossa, e a sensibilidade deles é maior, o que vai acontecer? Nós, na nossa condição de usinas ainda animalizadas, nós vamos, sim, contagiar esses nossos irmãos espirituais, principalmente aqueles trabalhadores que ainda não atingiram uma evolução X, mas são trabalhadores, nós vamos contagiá-los com as nossas energias. E essas energias podem, inclusive, fazer com que eles voltem ao passado reencarnatório, se eles não tiverem uma vigilância. É como se fossem bactérias que nós estamos julgando no ambiente. Ô Vicente, e no caso, assim, por exemplo, do nosso lar, é possível a gente conseguir fazer essa limpeza dessas energias, desses pensamentos, além do culto no lar? Na nossa casa? Porque é onde a gente passa a maior parte do tempo, né? Porque quando a gente vai para o centro lá, para Maria Francisca, a gente tem que deixar os problemas em casa. Aí quando você chega em casa, tá cheio de problema, então você tem que sanear também esses pensamentos para que o lar também não fique pesado, né? O grande problema, Willi, é que nós ainda não reconhecemos que estamos numa escola. Quando você vai para o seu trabalho, você está na escola, você está na rua, você está na escola, você está na escola, você está na escola, você está dentro de casa, você está numa escola, tudo é uma escola. Sim. A questão é que nós não vemos assim. E quando você está numa escola, quando você está participando de uma aula, e na realidade nós estamos 24 horas numa aula, nós temos que saber proceder. As palavras de Jesus, vigiai e orai, né? Ele está nos chamando a atenção para o nosso procedimento no dia a dia. E é o que nós não fazemos. Nós não fazemos isso. Nós agimos completamente diferente. Por que os nós... Aqui, olha, ele citou aqui, o lar de Adelaide era um lar propício, onde eles iriam passar o trabalho, eles tinham um ambiente propício para realizações do trabalho. Por quê? Porque o ambiente estava adequado às mesmas condições lá vamos dizer, de nosso lar, mesmo aqui na Terra. Tanto ele fala que isso é raro achar na Terra. Né? Por quê? Porque nós, infelizmente, nós somos ainda muito indisciplinados, principalmente nos nossos pensamentos. Olha, nós temos problema com a vida, nós temos problema com a morte, nós temos problema com o medo, nós temos insegurança, nós temos medo de morrer, nós temos medo de viver, nós temos medo de ser assaltado. Então, a gente vive 24 horas, ao invés da gente trabalhar o que nós viemos fazer, nós estamos simplesmente deixando de lado a oportunidade de aprendizado, de crescimento. E aí nós vamos contagiando.
nossas casas, nós vamos contagiando a rua. O que a gente tem que fazer é o seguinte, quando nós estamos fazendo culto dentro do lar, por exemplo, olha que interessante, a equipe espiritual vai estar presente para auxiliar os espíritos que comungam conosco ali. Eles não têm condições de ficar dentro do nosso lar limpando o nosso ambiente. Ele não tem como. Então, quem tem que fazer essa limpeza somos nós mesmos. E como que nós vamos fazê-lo? Alterando a nossa vibração cotidiana. Eu me recordo que nós levamos, né, a Kate e o Will no tratamento com o Ezequiel. Ele estava falando com outro casal, mas que serve para todos, né? Como ele diz mesmo. Estou falando alto, que é para todo mundo, né? Aí ele falou, onde normalmente as pessoas brigam? No quarto. No quarto não pode, porque é lugar de dormir. Vai brigar na sala. Na sala não pode, porque é lugar de refeição. Vai brigar na cozinha. Não pode, porque está preparando os alimentos. Então, sobrou só o banheiro. Então, é melhor não brigar dentro de casa, como o Williker estava perguntando aí, né? Como manter o ambiente da casa. E... Não sobrou lugar, não, né? É, isso mesmo. Então, a ideia é para nós mudarmos um pouco a nossa forma de agir no nosso dia a dia. Essa é a ideia. Tá, então, vamos continuar. Está falando que, né, que tem muitos colaboradores. Você já falou, né, que são levados de novo. Eles não gravam tão grande número de trabalhadores. Isso, o André Luiz ficou confuso, que tinha tanto... Pois é, aí, diante desse quadro, né, grandioso de trabalho, o André Luiz, ele fez um comparativo, né, com relação à casa transitória. Ele considerou, aí eu não vou ler tudo, né? Aí é mais que a gente está aprendendo aqui, né? Às vezes a gente lê, às vezes a gente já sabe, captou uma coisa e dá margem para interpretação. Quando tem dificuldade de interpretar, a gente lê, né? Então, André Luiz ele comparou a casa transitória de Fabiano com a casa de Adelaide e observou que o número de trabalhadores na casa de Adelaide era muito grande para se resumir a acolhimento das crianças órfãs, né? Dando leite, o pão, o agasalho, o abrigo, né? E as reuniões públicas, né? Ele achou isso muito pouco para muito espírito ali trabalhando e para tanta intensidade de luz, comparando que a casa transitória lá estava atendendo sofredores desencarnados de várias circunstâncias, como também ainda tinha a invasão dos espíritos inferiores que tentavam invadir a casa transitória. Né? Aí... Um minuto, gente. São as crianças. Licença. Kate, pra cá. Vem cá, Kate. Não lê, não. Kate. Vem cá, Kate. Vem, Kate. Vem, Kate. Então, aí a irmã respondeu a observação dele, né? Cumpre-nos reconhecer, todavia, que esta obra não se dedica exclusivamente à necessidade de estômago e intelecto da infância desamparada, né? Isso a Irene esclarecendo para ele, né? Os imperativos da evangelização preponderam aqui sobre as demais necessidades, né? Para infundir espiritualidade superior na mente humana, urge aproveitar realizações como esta, já que é muito difícil obter espontâneo arejamento da esfera sentimental. Valemo-nos da casa, venerável em seus fundamentos de solidariedade cristã, como um núcleo difusor de ideias salutares. A fundação é muito mais de almas do que corpos, muito mais de pensamentos eternos do que coisas transitórias. O diretor, o cooperador e o abrigado.
recebendo as responsabilidades inerentes ao programa de Jesus, instintivamente se convertem nos instrumentos vivos da luz de mais alto. Ou seja, cada colaborador da casa em atividade, ele está implantando, tanto na mente como no coração e no verbo, o evangelho. E o que está sendo abrigado hoje, ele é o cooperador e o diretor de amanhã. Então, é uma sequência, né, desse processo. Levando em consideração que lá era um orfanato, né? Então, muitas crianças, né? A gente tem que lembrar também que é o seguinte, né? Um dos trabalhos mais importantes que tem na casa espírita também, que a gente tem que levar em consideração, é a evangelização infantil, que pensa qual que é a época da nossa vida que a gente está mais propenso a receber ensinamento e ser moldado por eles. Se a gente perde esses primeiros 7, 10 anos da vida do ser ali, que está em formação, se é nessa hora que você injeta o evangelho, você está fazendo uma base muito sólida ali para o espírito em questão. Não está dando só comida, igual ele falou, leite e alfabetizando, né? Então, não sei qual livro que eu li também, que eles falam assim, perguntou qual que é o trabalho mais importante da casa espírita, ele falou, evangelização infantil. Não pode faltar nunca. Infantil é bônus horas dobrado. Não pode faltar de jeito nenhum, entendeu? Por quê? Você está começando a formar o ser na hora que ele está mais apto a receber informações. Ele está igual uma esponja. E é a hora de formar e de moldar a visão de mundo dele, de caráter dele, é ali naquela hora. Então, a melhor época para fazer evangelização é infantil. E nesse momento o André Luiz ficou confuso, porque a princípio ele viu, né, só crianças de ventre vazio e precisando, né, de ser alfabetizadas. Ele, naquele primeiro momento, antes do esclarecimento da Irene, ele ainda não havia assimilado isso tudo aí que você faz, a importância, né, real do que é esse trabalho deles. E mais adiante a gente vai ler que durante o dia, eles chegaram de dia e mais adiante chega à noite, né? Que aí eles vão ir a seguinte no adestramento, né? Então, fala que durante o sono das crianças, as moças, né, mulheres desencarnadas, né, os espíritos, relata femininos, né, vão evangelizar essas crianças no desdobramento. Então, você chega lá e está vendo a criança comendo e aprendendo alguma coisa, a gente não... O André Luiz também, sobretudo, nesse primeiro momento, ele não avaliou a grandiosidade do trabalho. E a seguir fala das outras religiões, né, tanto da Igreja Católica quanto da protestante, que eles têm grandes, né, edifícios aí de sustentação, de assistencialismo, né, mas que, infelizmente, nenhum nem outro vão muito adiante. Que a Igreja Católica se mantém, fica nos moldes tirânicos dos dogmas obsoletos, né, aquela coisa que a gente já sabe, né, não desmerecendo, que lá adiante, inclusive, a Irene fala que a gente não pode menosprezar o serviço que eles prestam, porque no desdobramento é feita a correção disso, como ela própria explicou, né? E nas igrejas protestantes, eles têm os valores educativos até na juventude e tudo, mas eles pregam muito a palavra, né? A gente observa que eles sabem muito os versículos, né? As passagens bíblicas onde se encontram, né? Falam até de cor, mas não se aplica. E aqui fala de forma bem interessante, fala, né? Eles quase sempre mais na letra dos conceitos evangélicos que nos conceitos evangélicos da letra. Como nas palestras, bem, o Vicente fala com a gente tem que tirar o espírito da letra, né? Porque não adianta você ouvir o que está falando, você tem que internalizar aquilo e pôr em prática, né? É por isso que a gente lembra que evangelizar não é pegar o evangelho e ler. Evangelizar inclusive, exemplificar. Porque um dos grandes problemas que hoje talvez nós estamos perdendo em relação aos nossos filhos é porque nós não damos aos nossos filhos os exemplos devidos para eles realmente se transformarem em homens de bem, né? Você vê, por exemplo, pais que fumam dentro de casa e viram para os filhos e falam assim, não fuma porque isso faz mal. A criança olha e fala assim, mas como é que eu
Meu pai está falando que não pode fumar e ele fuma. Ah, meu pai está falando que não pode beber e ele bebe. Então, assim, são coisas que a gente precisa de realmente refletir, porque isso é evangelizar, né? Isso vai ter reflexo futuro. E sem falar que dentro de um orfanato, por exemplo, se a criança está recebendo o exemplo de pessoas indo lá oferecer alimento, oferecer estudo, oferecer evangelização, ela também está recebendo o exemplo, mesmo que não seja de pai e mãe que ela não tem, né? Ela está recebendo os exemplos das pessoas ali que são estranhas, às vezes, vão lá visitar uma vez ou outra, pessoas que ela não conhece, mas que estão mostrando, né, amor ao próximo. Então, isso já é uma evangelização, porque está vendo, vivenciando ali no dia a dia deles, ver as pessoas fazendo o bem ao próximo. É porque você amar, conforme disse Jesus, os que te amam é muito fácil, né? Então, assim, eu acho que você pega, por exemplo, aí na casa de Adelaide, lá para frente a gente vai ter essa oportunidade. Adelaide, ela tinha um amor imenso por todas aquelas crianças, né? Então, assim, e hoje a gente gera amor pelos filhos consanguíneos. Então, o nosso grande amor é pelos consanguíneos, ou seja, se o filho não saiu da minha barriga, né, do meu útero, não, eu não vou dar a ele o mesmo amor, não. Nós somos ainda muito materialistas em relação a tudo, né? A quase tudo. E realmente nós viemos para a Terra para tentar modificar isso. Então vamos continuar aqui. Dentro dessas indagações do André Luiz e do esclarecimento da Irene, né? Chegou-se ao consenso aqui que dentro desse esforço, né, o que é primordial mesmo é a iluminação do espírito com vista à eternidade, né? Então, que é urgente compreender que para a obtenção do resultado é imprescindível fazer alguma coisa, né? Onde todos analisam, admiram ou discutem, não se levantam obras úteis para testar a superioridade das ideias. Por isso, nossos mentores da vida divina apreciam o servo pela dedicação que manifeste a responsabilidade. Então, mais uma vez aqui, falando que o estudo ele é importante, né? Mas a fé sem obras, ela é morta, né? Então, o que é necessário é que a gente faça alguma coisa, né? Que cada um dê a sua contribuição onde estiver, né? E o quanto estiver ao alcance, né? Eu tenho visto o Ezequiel falar muito sobre a timidez espírita. Ele falou que depois da pandemia, que não todos, mas a grande maioria dos espíritas entraram no processo de timidez. Eles não vão mais ao centro, eles não participam mais de tarefas. Então, assim, tudo é em casa. Os estudos igual a gente está fazendo aqui hoje, os trabalhos de assistência também acabaram, porque, na realidade, o que acontece? Quando você sai do seu lar, você vai fazer uma campanha do quilo, você vai fazer uma visita a um doente, você vai fazer uma distribuição, você vai lá num abrigo, você está despertando valores. Você não está fazendo caridade, não. Você está despertando valores. Você está despertando dentro de você o que você tem de melhor, que é divino. Não é isso que nós pedimos a Deus, amparo? Agora, você imagina, por exemplo, uma pessoa que tem 6, 7 crianças dentro de casa e uma mãe, por exemplo, que ela para e pensa assim, meu Deus, eu não tenho nada nas minhas panelas, o que eu vou dar para esses meninos durante a semana? Então, quando você vai lá e leva alguma coisa para ela, uma cesta básica e tal, você está despertando nela a esperança. Muita gente pensa assim, não, você está criando bandido, você está criando preguiçoso. Não. Por exemplo, o que eu, Vicente, discordo é o método pelo qual o nosso país, os nossos governantes usam, né, do sistema de distribuição para as pessoas mais carentes
mas cobrando deles depois o voto. Eu não concordo com isso. Eu não concordo com a forma que é feita, da forma que está sendo feita. Mas ela é necessária, sim. Então, nós, como diz o Ezequiel, nós somos agentes da esperança. E nós só vamos descobrir o infortúnio oculto se nós formos até ele. O infortúnio oculto não vai sair de onde ele está, ele é oculto. Ele não vai atrás de nós, nós que temos que descobrir ele. Então, assim, nós entramos na nossa zona de conforto e a gente não quer sair dela, não. Ô, Paulo, tem um ponto aí que eu queria que você lesse. Ele está aí na página 194. É que ele fala aí sobre os trabalhadores de Simão Pedro. Eu pulei mesmo. Vou voltar aqui. Dá uma lida nisso aí, porque eu acho que isso aí é bom para a gente. A gente tem que pegar aqueles pontos que nós somos um grupo, nós somos uma igreja. Tá certo? Então, se nós somos o cristianismo redivivo, nós vamos ter que agir como tal. Então, é importante relembrar os fatos citados aí pelos nossos companheiros. Tá ótimo. Então, a Irene disse o seguinte: não desejamos menosprezar os serviços admiráveis dos aprendizes do Evangelho nos variados campos religiosos. Todos são respeitáveis, se levados a efeito pelo devotamento do coração. Desejamos apenas destacar os valores iluminativos. Nos primórdios da obra cristã, não faltavam prestigiosas providências da política imperial de Roma, a fim de que os famintos e os esfarrapados recebessem trigo e agasalho, e até mesmo preceptores seletos, filiados a famosos centros culturais de gregos e egípcios. Porém, no intuito de incentivar a obra de legítima iluminação do Espírito, Simão Pedro e os companheiros de apostolado obrigaram-se a longo programa de socorro aos infortunados de toda sorte. Nem todos os seguidores do Evangelho procediam das altas camadas sociais do judaísmo, como Gamaliel, o venerando rabino que encontrou o mestre pelo intelecto desenvolvido. A maioria dos necessitados entraria em contato com Jesus por meio da sopa humilde ou do teto acolhedor, lavando leprosos, tratando loucos, assistindo órfãos e velhinhos desamparados. Os continuadores do Cristo davam trabalho a si próprios, dedicavam-se aos infelizes, esclarecendo-lhes a mente e ofereciam lições de substancial interesse aos leigos da fé viva. Como não ignoram, estamos fazendo no Espiritismo Evangélico a recapitulação do cristianismo, né? Então, aqui ele está falando que, na época de Roma, se praticava o auxílio aos necessitados somente de forma material, né? Porém, Simão Pedro e o apostolado, eles, além de atender às necessidades materiais, né, como uma sopa, um abrigo, eles também esclareciam a mente desses necessitados através do Evangelho, né? E essas lições eram substanciais porque eles eram leigos na fé. Eles não tinham a fé que os apóstolos tinham ou que os apóstolos tiveram acesso, né? Então, mas olha, uma coisa interessante que ele falou ali, que eu achei bacana, é o seguinte: imagina uma pessoa passando fome, não tem abrigo, não tem remédio, não tem nada. Ela vai procurar uma escola de evangelização de fé? Não está nem pensando nisso. Se ela não atender as necessidades mínimas, básicas ali de sobrevivência dela, ela não vai chegar lá. Então, essa forma de fazer a caridade, que evangelizar através da ação, né, de chegar com uma sopa, chegar com alimento, chegar com um socorro, é uma forma de falar assim, tem outra entrada aqui para chegar até a fé, vamos dizer assim, né? Vão acessar esse povo através dessa forma, né? A pessoa não consegue nem pensar, né, Aline? Tá com fome, sede. Pensa. Eu vou ficar procurando, eu tenho que estudar. Não, cara, eu tô morrendo de fome aqui agora, se não me der uma comida, eu desmaio. Como é que eu vou pensar em estudar, em passar numa prova, se não tem nem onde comer?
Vão lembrar das bem-aventuranças de Jesus? Quando Jesus foi para o monte para pregar as bem-aventuranças, porque as bem-aventuranças, ela foi programada. Então, eles anunciaram com antecedência que Jesus traria as bem-aventuranças para nós. Evento então, com data marcada, né? Com data marcada. Era uma reunião pública que ele fez, né? Talvez uma das únicas que ele fez, que ela foi com data marcada. E o que aconteceu? Veio gente de tudo quanto é lugar, e eles foram para uma região mais alta, para que do alto Jesus pudessem falar e todos que estivessem em qualquer ponto do morro pudessem ouvi-lo. Não é isso? Mas a primeira pergunta de Jesus era o seguinte: Pedro, quantos peixes nós temos? Quantos pães nós temos? Porque o detalhe é o seguinte: se você não tem como multiplicar. É uma das coisas que nós precisamos de aprender na Terra, é isso. Nós precisamos de ter para multiplicar. Há um tempo atrás, uma senhora lá da colônia Santa Isabel, ela me procurou e veio me contar um caso. Ela é protestante, e ela virou para mim e falou assim: ô, senhor Vicente, eu estive lá com o meu pastor, eu estava passando uma dificuldade danada e fui lá conversar com ele para ver se não tinha jeito de eles me ajudarem e tal. E eles falaram que, infelizmente, a função da igreja não era essa e que o trabalho era outro. E ela virou e falou assim: mas nós temos lá o grupo espírita. Ela falou com ele: nós temos um grupo espírita que nos ajuda lá todo mês eles trazem a cesta para a gente e tal. Aí, e eu tenho certeza que se eu tiver o contato deles e ligar, eles vão me ajudar. A resposta dele: o demônio aparece para as pessoas de diversas maneiras. Então, olha para você ver o ponto que chega. Então, o que a Irene lembrou aí, e que eu acho que a gente entende muito bem o que Ezequiel está falando sobre a timidez dos espíritos. Inclusive, ele chegou a falar que ele comentou conosco que ele não é um espírito de decepção, mas que por tudo que ele traz para nós espíritas, que ele andava um pouco decepcionado com nós, os espíritas. Bom, palavras dele. Ô Vicente, você falou das bem-aventuranças, eu abri rapidinho aqui o celular, achei interessante ler esse pedacinho, né? Somente poderemos assimilar o sentido exato das bem-aventuranças do Evangelho se dispomos do conhecimento da imortalidade da alma, da reencarnação e da lei de causa e efeito, uma vez que somente com esse conhecimento pode-se conceber como bem-aventurado quem está sofrendo hoje ou tendo fome e sede de justiça, né? Então, quando a pessoa não crê realmente, né, na continuidade da vida, aquele sofrimento para ela, né, perdoar o inimigo, né, isso parece... Aquilo é uma desgraça. Para ele é uma desgraça, porque, olha bem, ele olha e fala assim: puxa vida, um tanto de gente aí que nunca trabalhou, um tanto de gente aí que vive só na sombra de quem trabalha, que a realidade é essa, né? E eu que estou aqui lutando, trabalhando, eu não consigo porcaria nenhuma. Então o sujeito desencarna revoltado. Por quê? Porque ele não tem conhecimento da vida futura, né? Então, realmente, a tendência dele é de revoltar. Tá, então, vamos continuar aqui. Né? Então, a Irene fala que dentro do nosso esforço, né, o imperativo primordial consiste na iluminação do espírito humano com vista à eternidade. Urge, no entanto, compreender que para a obtenção desse resultado, desse sucesso, né, é imprescindível fazer alguma coisa. O Vicente fez até o seu comentário, né, Vicente? Onde todos analisam, admiram, discutem, não se levantam obras úteis para testar a superioridade das ideias. Por isso, nossos mentores da vida divina apreciam o servo pela dedicação que manifeste a responsabilidade.
o necessitado, o beneficiário, o crente e o investigador virão sempre aos nossos centros de organização da doutrina. E toda vez que exercitem o serviço cristão, pela mediunidade ativa, pela assistência fraterna, pelos trabalhos de solidariedade comum, quaisquer que sejam, apresentam caracteres mais positivos de renovação, porque a responsabilidade na realização do bem, voluntariamente aceita, transformam em traços animados entre os dois mundos, o que dá e o que recebe, né? Então, aqui ele está falando que somente pelo trabalho é que nós vamos realmente despertar, consolidar a nossa fé e estar, digamos assim, espiritualmente ligado aos benfeitores do plano espiritual, porque nós aqui estudando, né, nós estamos exercendo a nossa capacidade de ser representante do Cristo aqui no plano físico, né? Ou pelo menos nós estamos nos esforçando, cada um contribuindo com o que está ao seu alcance, mas é um exercício contínuo, né? Que somente realmente nos estudos, e inclusive, Vicente, talvez eu perceba que, com relação ao que você falou, dos grupos de estudo, da pessoa só ir na casa espírita para receber passe, estudar, é uma espécie de egoísmo, porque, assim, eu estou pensando em mim. Eu percebi e descobri e acredito que esse processo que me foi trago, ele é real, verdadeiro, e eu vou trilhar ele. Mas ele acredita nisso somente para ele. Então, talvez o equívoco seja esse, né? O egoísmo e acreditar que vai trilhar esse caminho sozinho e que se alcançará a libertação, né, desse processo reencarnatório sozinho, ao invés de entender e compreender que o outro que ainda não despertou e que tem necessidades maiores do que a dele é um instrumento para que isso seja efetivamente concretizado. Seria isso? Perfeitamente. Aqui, quando Jesus fala assim, a fé sem obras é morta. O que ele está falando? Fé representa trabalho. As pessoas, a grande maioria da humanidade, pensa em fé, mas não é como trabalho. Elas pensam em fé como acreditar em Deus, como conversar com Deus, entendeu? É como que eu vou conquistar Deus com minhas palavras. E ele deixa claro o que é a fé. Todos nós temos. Mas se você não partir para o campo de trabalho, sua fé não está valendo nada. Ou seja, para você sair da sua casa e para dar assistência a qualquer pessoa, até para você trabalhar, você tem que exercer fé, você tem que querer. Isso é fé raciocinada. E o que a grande maioria está querendo é o seguinte, é comprar. Há uma barganha entre a humanidade, as religiões e Deus. Né? Essa é a ideia. Então, eu tenho um intermediário, que ele é que paga para Deus, né? Eu pago para ele, e ele é que resolve com Deus lá, passa um pix para Deus, agora ele está pagando para Deus o que já é de Deus. Então, eu falo que as coisas não fazem muito sentido, as pessoas às vezes não param para pensar, né? Que elas estão sendo enganadas. Agora, então, por que quer? Né? Então, é a zona de conforto. E nós precisamos sair dessa zona de conforto, sim. Não é que todo mundo tem que sair para fazer campanha do quilo, não é que todo mundo tem que sair para ir para o hospital. Não. Os trabalhos têm que ser divididos. O campo de ação é muito grande. Eu fico vendo, por exemplo, poucas casas espíritas, você tem esse trabalho onde a espiritualidade fala com as pessoas. São poucas as casas. Inclusive, a nossa casa já foi criticada por causa disso. E o que o Ezequiel diz é o seguinte, às vezes uma palavra, uma frase nossa bem colocada, pode tirar a pessoa do buraco em que ela se colocou, porque nem sempre a pessoa,
O problema da pessoa é uma fome física, não. Eu já contei para vocês aqui uma pessoa que me liga todos os dias, de manhã e de tarde. Ela mora na colônia, é uma senhora. Me chama de pai. Pai, bom dia, pai, boa tarde. Aí, se eu não responder, ela me liga e fala assim, pai, tá tudo bem? Olha o ponto da carência que a pessoa chegou. Carência de um pai. Aí eu separo e penso assim, gente, que mundo que nós estamos vivendo. E por incrível que pareça, ela virou para mim e falou assim, você quer me adotar como filho? Como filha? Eu falei, na hora eu fiquei assim pensando. Eu falei, adoto sim, te adoto sim. Gente, você acredita que essa mulher tem lúpus, ela tem lepra, tem um monte de coisa. Você acredita que ela deu uma melhorada? Eu falo assim, gente, a gente não vê a extensão do que nós podemos realmente fazer, sabe? Então, quando o Ezequiel fala assim, nós temos que ser agentes da esperança. Acho que a maioria dos espíritas ainda não entenderam essa frase. Agentes da esperança. Às vezes o que a pessoa está precisando é de ser ouvida. Ela não está precisando de comida. Comida ela tem. O governo deu ela a Bolsa Família. Ela está precisando de alguém que ouve ela. Levar um pouco também, né, Vicente? Levar esperança para as outras pessoas também, né? Claro. E é uma forma de você tirar a pessoa daquela condição em que, às vezes, ela se colocou de miserável. Então, evangelizar, né? Evangelizar, na realidade, não é você ir lá e pegar o evangelho, isso aí as religiões fazem. É o tete-a-tete, é escutar o outro, é bater um papo, é dar um abraço, sabe? Isso é evangelizar. E outra coisa, né, Vicente? O trabalho também não quer dizer que o trabalho é só o trabalho da casa espírita, ou o trabalho, às vezes, é conosco mesmo também, né? Procurar sempre estar melhorando cada dia. É o vigiar e o orar. O vigiar, como sempre Ezequiel fala conosco, é ficar atento às situações do seu dia a dia e orar. Então, se você está percebendo que tem alguma coisa a ser mudada e melhorada em você, você agir para que melhore aquilo. Eu acho que é o grande passo. Ou seja, e o próprio Joseph também fala, né, que às vezes a dor é que sem a dor não tem como a gente evoluir. Então a gente tem que ficar atento com essa dor e agir para que a gente possa melhorar. Essa semana até me chamou a atenção, até comentei com o Williker, um depoimento de um dos tutores lá no grupo, né? Dele falando o tanto de esperança que dava as mensagens do Ezequiel. O fato do Williker começar a colocar nos grupos. E isso me chamou a atenção, assim, porque o Williker sempre insistiu nisso, né? De levar isso, e ele fala o tempo todo assim, que tem que tentar levar essas mensagens para o maior número de pessoas, né? Porque senão fica só retido ali, nós estamos sendo privilegiados, né? Porque nós somos privilegiados de ter, né, essas informações, essas mensagens, de recebermos isso, mas o tanto que uma mensagem às vezes leva esperança para o outro, né? Então, da gente começar a prestar mais atenção nisso mesmo, né? Até cheguei a comentar com o Williker no dia, né, Williker? Sim. É verdade, viu, Williker? Essas mensagens... Pode falar. Essas mensagens, Williker, eu ouço, se eu e a Fernanda, a gente ouve ela todas as semanas. E o que eu percebi é o seguinte, que eu focava muito nos áudios da oração de Ezequiel, né? Sim. Os áudios com os tutores, por incrível que pareça, ele abrange muita coisa além dos áudios da oração de Ezequiel. Tem muitos ensinamentos, não tem? Muito, mas muito mesmo, impressionante, né? Porque às vezes a pessoa pensa assim, eu não tenho cachorro, não tenho gato, eu não vou ouvir isso, não. E, na verdade, a gente está indo tratar os cachorros, mas a doença nossa que passou para eles, né? Então, quem está indo ser tratado somos nós, né? É isso que ele quer colocar no livro dele, né? É esse tipo de coisa que, às vezes, a gente despreza até. E o engraçado, a gente estava até... O livro não é dele, não, viu, Will? Não, o livro dos Espíritos, né? De Jesus, né? O livro é nosso. Isso, é isso aí. Desculpa a nossa falha. Mas é interessante, Vicente, que um dia acho que foi no domingo do mês passado, a gente estava conversando lá, Isabel, eu com outra pessoa, agora não lembro quem foi,
E a Isabel falando lá sobre o negócio dos animais e tal. Aí a Isabel falou uma informação que agora eu não lembro qual foi, e a pessoa ficou assim, assustada. Não, isso não pode ser. Acho que, tipo assim, os nossos pensamentos, maus pensamentos, pode fazer mal ao animal. Eu falei, não, não tem isso não. Aí nós falamos assim, mas o Ezequiel que tem nos ensinado isso. Não, mas não pode escutar tudo que o Espírito fala, não pode acreditar nele, não. Eu falei assim, então, tá difícil, né? Mas, e olha que são trabalhadores da casa, que está lá no Maria Francisca, e às vezes não tem esse conhecimento. Então, quando a gente coloca, por exemplo, esses áudios aí, o diálogo dos construtores, se as pessoas ficarem atentas, ali tem muita pedra preciosa que ele fala ali, né? Muita coisa. William, eu acho que a pessoa que falou dessa forma com você, ela ainda não aprendeu, porque se você tem um animal e você chega em casa triste, pelo menos os daqui de casa, né? A primeira providência, se eu estiver chorando, então, a primeira providência, o pequenininho vem no colo e limpa a gente. Não chora 2 minutos. Então, como não, né? Então, assim, a pessoa ainda não aprendeu, né? Mas vai aprender. Mas é isso mesmo, é um aprendizado. A gente precisa entender o seguinte, nós somos uma família, mas cada um tem o seu próprio pensamento, a sua visão de vida. Vamos pensar em nós, né, há muitos anos atrás, quando nós não éramos espíritas. Eu já comi carne, eu já fumei maconha, eu já bebi cachaça à vontade, você vira e fala assim, você arrependeu de tudo isso? Nada, não arrependi de nada que eu fiz. Tudo é uma forma de aprendizado. Não tem como você, às vezes, levar uma experiência para o outro. Por isso é que eu falo, todo padre tinha que ser casado. Todo padre tinha que casar. Por quê? Se ele casasse, ele tinha muito mais condições para falar de família do que do jeito que ele fala, porque ele fala hipoteticamente. Eu não. Eu falo do que eu vivo, do dia a dia, né? Da convivência, porque e isso serve de lição para a gente melhorar, para a gente crescer. As críticas que às vezes eu faço são críticas construtivas, não é destrutivas. Elas são construtivas, porque a ideia é o seguinte, é pegar os meus exemplos bons e os meus exemplos maus também, né? Os negativos, e trazer isso à tona para que eles sirvam de lição para mim e para quem está ao meu redor. Então, isso é aplicar o Evangelho. Até mesmo, Vicente, para não ficar idolatrando o médium, ou o padre, ou o pastor, né? Sim, como se ele fosse humano, né? Eu acho que só cabe o padre Hipólito, nessa passagem que ele falou, eu estou me recordando aqui, né? Vou ler para vocês. Que, por exemplo, a gente chega na casa espírita, acha que está todo mundo ali, né? Você senta, vê aquele grupo ali, todo mundo já sabe, todo mundo já pratica, e ele bem fala aqui, né? O necessitado, o beneficiário, o crente e o investigador virão sempre aos nossos centros de organização da doutrina. Sim. Então, não quer dizer que a pessoa está sentada ali, ele pode ser um investigador, pode ser um curioso, pode ser um crente de alguma, né, de luz, de entendimento. Tem o beneficiário, que já está ajudando, e tem o necessitado, que chegou ali ainda pedindo, né? Não tem ainda o que ofertar, né? O Ezequiel foi atender um dia desse aí 3 pessoas, e os 3 eram 3 irmãos médicos. Gente, eu nunca saí do centro tão destruído igual eu saí nesse diálogo com eles. Foi semana passada? Foi um dia desse aí. Nossa, semana passada todo mundo estava na sala do Ezequiel, assim, pingando de sono, quase desmaiando de sono e caindo assim, ó. Foi uma coisa impressionante. Todo mundo estava calado. Eu falei, o povo não está nem conversando, que era de costume, né? Tá todo mundo encostado e querendo dormir. Foi uma coisa impressionante. Fora também estava assim, Aline, a energia na quarta-feira estava surreal de pesado. Surreal. Aí o que acontece? A gente vê, né, o estudo, inclusive, falou sobre esse assunto. O pai desses 3 médicos tinha desencarnado. E eles chegaram à conclusão de que o pai já estava com quase 80 e tantos anos e que ele havia desencarnado fora da hora e que Deus não podia fazer isso com eles de jeito nenhum e tirar o pai da vida dele. Um troço meio complicado. Menino, eu vou te falar, viu, mediunicamente,
o que eu sofri nesse diálogo, porque nada das informações que o Ezequiel trazia servia de base para eles, porque eles estavam revoltados. Então, eles queriam processar o hospital de todo jeito, e eles são médicos, né? E eu fiquei pensando, eu falei, gente, que falta de aceitação da vida com coisa que a nossa vida está na mão de um homem. A minha vida não está na mão de um médico. Ela não está. O médico vai fazer, se ele for um sacerdote do bem, ele vai fazer o trabalho dele, né, junto ao corpo, trazendo todas as melhorias para o corpo, mas se meu desencarne estiver na programação, não tem o que discutir. Então, assim, eles queriam culpar os médicos do hospital porque o pai morreu. O pai estava internado num excelente hospital, com todo um atendimento, toda uma assistência, mas eles queriam culpar alguém. E o Ezequiel pegou e falou, olha, eu até achei interessante, porque ele virou e falou assim, vocês sabiam que o pai de vocês estava com câncer? Eles falaram assim, câncer? Não. Ele teve uma parada cardíaca, ele tinha tido um derrame cerebral, ele não tinha câncer, não. Tinha um câncer, sim. E se ele continuasse... Aí ele falou, ele foi um homem tão bom e tão justo durante a vida, que o mundo espiritual permitiu que ele passasse pela experiência do câncer, ele sabia que tinha, mas ele não contou para ninguém. Então, assim, aí você para e pensa e fala assim, puxa vida, que benefício que as pessoas recebem, mas não sabem dar o valor devido a isso. Infelizmente. Mas tá bom. Mas é isso. Ô Paulo, você conseguiu terminar, Paulo, aí o capítulo? Não. Estamos nem na metade. Tá bom. Vocês me desculpam, mas assim, eu sou meio lento para as coisas. Vou desculpar, não. A gente até quer saber se a forma como a gente fez aqui tá bom, porque para fazer de dupla é mais complicado. Não, eu achei excelente, viu? Tá muito bom. Ótimo. Foi excelente. Vocês dois são dois parceiros que, tirando a briga de vocês aí no dia a dia com os cachorros, o resto sempre. A gente não pode brigar mais, só sobrou o banheiro, não dá. E só tem um. Só tem até dois. Só cada um ficar em cada banheiro. O banheiro é muito pequeno, não dá. Obrigada, gente, pela oportunidade aí. De nada. Vamos fazer a oração final, então. Aí, semana que vem, a gente continua. Vou pedir, assim, a Gemília para fazer a oração para nós. Ela está ali animada, né, Gemília? Dia 3. Hã? Aí, agora... Não fui eu que entrei, mas vamos fazer. Então, vamos lá. Vamos agradecer essa oportunidade desse estudo, que sempre coloca a gente para pensar todos os dias, de alguma forma, nas nossas atitudes, no nosso dia a dia, e agradecer muito toda essa espiritualidade que a gente sabe que está com a gente todo, e, enfim, só agradecer mesmo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, irmãos e irmãs, agora e na hora de nossa passagem, que assim seja, graças a Deus. Que assim seja. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Bom resto de domingo e até a próxima semana. Isso aí. Um abraço para todo mundo. Boa noite, pessoal. Tchau. Boa noite, pessoal. Tchau. Até amanhã, hein? Até amanhã. Amanhã nós vamos, hein? Com certeza. Obrigada. Boa noite. Tchau.